E aí galera, vamos fazer mais um vídeo hoje. Continua aqui na roça. Tem uma sequência de vídeo que a gente vai fazer aqui na roça. E eu vou falar agora sobre aquela velha frase, não uma velha frase, mas é um hábito entre os cristãos de falar assim: ah não, esse não é o meu chamado. Eu não vou fazer isso porque esse não é meu chamado. Eu não vou fazer aquilo porque esse não é meu chamado. Ah não, eu preciso dar ênfase nisso aqui porque esse aqui é o meu chamado. E deixa isso aqui aí, porque esse aí é o chamado de outra pessoa. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que realmente eu não gosto. É uma frase que realmente eu não gosto. E para começar a conversar sobre isso, eu queria falar algumas coisas que eu sempre falo em minhas pregações, que é: Jesus não me criou para pregar o evangelho. Jesus não me criou para ser um pregador. Jesus não me criou para ir para a África. Jesus não me chamou. O chamado de Jesus não é para eu ser um líder de adoração, compositor, líder do ano ou sei lá o que. Jesus me criou e Jesus me chamou para ser igual a Ele. Jesus me criou para conhecer a Ele. Esse é o meu propósito. Essa é a minha identidade. Isso é o meu chamado. E em cima disso eu quero começar a conversar aqui. Em João 17:3 diz assim, que a vida eterna é conhecer a Cristo, é conhecer ao Pai. E esse conhecer é o verbo gnosco, que é um verbo que dá sentido de que é conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, é uma eternidade conhecendo. Jesus não só nos dá a vida eterna, como explica o que é a vida eterna. E quando ele vai explicar o que é a vida eterna, ele fala assim, ó, a vida eterna é o conhecimento de Deus. Só que um dos conceitos básicos de vida eterna é uma coisa que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então todos aqueles que receberam o Espírito Santo e receberam o sopro eterno, eles já têm o chamado e a incumbência de conhecer a Deus. Essa esse é o nosso chamado, essa é a nossa promessa. A Bíblia diz que Jesus, quando chamou Pedro, ele falou: vinde a mim e eu te farei um pescador. Então o chamado é para vir a Deus. E 1 João 2 diz que aqueles que dizem que permanecem em Jesus devem fazer o que ele fez, devem andar como ele andou, devem andar na mesma medida que Jesus. João 2. 1 João 2. Então, o que isso quer dizer, cara? Ale, você está falando que você não crê que alguns foram chamados para ser profetas e outros foram chamados para ser pregadores, mas isso é bíblico. Sim, isso é bíblico. E não existe problema nenhum em você ter um chamado para a África, e você ter um chamado para o Vietnã, e você ter um chamado para as favelas, ou você ter um chamado para ser um pregador. Mas isso não pode substituir quem você é em Deus. E o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você é que você seja igual a Jesus. Certo? Dito isso, a gente tem que pensar o seguinte: se o propósito de Deus para minha vida é que eu faça, o propósito de Deus para minha vida, vamos supor que é ser pregador, e que que o propósito de Deus era me separar para ser um pregador. Quer dizer então que Deus me criou para ser um pregador, e então Deus criou Adão para cair, porque se Adão não tivesse caído, não haveria necessidade de pregadores. Então Deus criou Adão para cair, para que alguém pecasse. Isso é contra o caráter de Deus. Deus não criou Adão para cair. Na minha concepção, existem duas maneiras da gente encarar esse chamamento de Deus, esse propósito de Deus que a gente recebe. Eu creio que nós recebemos um chamado, que é o que as pessoas usam, ou um propósito, alguma coisa, uma chama de Deus no nosso peito para determinada coisa. Eu creio nisso, mas eu creio que existe uma maneira madura da gente lidar com isso. Nós podemos simplesmente abraçar a causa de que Jesus nos chamou para ser igual a Ele, ou nós abraçamos a causa de que Jesus me chamou para ser simplesmente um servo que executa
só isso aqui. Eu sou uma pessoa que só sei fazer isso, eu só quero fazer isso aqui. Porque quando a gente abraça o nosso próprio chamado, quando esse tipo de frase de que eu preciso me desempenhar no meu chamado, esse aqui é a minha coisa, esse é o meu ministério, eu fui chamado para isso aqui, nós nos tornamos quase sempre orgulhosos, pretensiosos, nós só pensamos na gente e o nosso risco de cair no mesmo erro de Satanás é muito grande. Quando eu me preocupo em me parecer com Jesus e ser igual a Jesus, eu estou apto para fazer o que estiver para ser feito. Então, se eu entendo a minha identidade, se eu entendo realmente a proposta de Deus para mim, essa frase ela não pode existir na minha boca. Ah não, eu não vou pregar para os pobres, afinal de contas esse não é o meu chamado. Ah não, eu não vou pregar para os ricos, afinal de contas não é o meu chamado. Ah não, eu não vou dividir minhas roupas, não, esse não é o meu chamado. Ah não, meu chamado é trabalhar e dar dinheiro para o missionário. Nossa, que chamado fácil o seu. Nossa, ah não, o meu chamado é ficar aqui na roça pregando para as pessoas e esperando meus mantenedores depositarem R$1.000 para mim. Nossa, que chamado fácil esse, é só isso. Então quer dizer que se o seu chamado é ser um avivalista no Brasil, quando você conseguir esse título de avivalista, você concluiu a sua vida? É isso? Você concluiu a proposta de Deus? Não, cara. O meu chamado, a minha proposta, o meu desejo, o desejo de Deus para nós é que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho do Homem, que nós sejamos iguais a Jesus. E quando nós temos isso em mente, cara, nós não podemos mais ficar com essa ladainha gospel, cara. Que esse papinho crente, ah não, vai você tem chamado para isso. Não, 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 não. Você também tem chamado para isso, porque você tem o chamado de ser igual a Jesus, cara. Você tem o chamado de ser igual a Jesus, seja dando dinheiro, seja trabalhando, seja indo para os pobres, seja fazendo o que for. O seu quarto, a rua e a igreja, elas têm que ser igual. O campo missionário, a rua, a igreja, o trabalho, o Walmart, o que for, o shopping, eles são a mesma coisa para Jesus. Eles são a mesma coisa, porque o nosso alvo é conhecer a Jesus e ser igual a ele. Beleza? E aí, povo? Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Me xinga aí embaixo. E é isso aí. Compartilhem, divulguem. Ou não, manda só no grupinho privado. Eu amo vocês, um beijo. E isso aí.